Para que serve o propósito, a missão, a visão e os valores de uma organização? E todos esses elementos são importantes e até quando eles são importantes? Eles continuam sendo válidos nos dias atuais? Vem comigo na reflexão de hoje. Bom, um ponto muito importante é a gente compreender a razão pela qual esses elementos compõem a direção estratégica de uma organização, ou seja, qual é a função de cada um deles. Por exemplo, o propósito. O propósito trabalha o porquê nós fazemos o que fazemos, a razão maior de nós existirmos, de irmos nessa direção, de realizarmos aquilo que realizamos. Então, quando uma empresa tem um propósito declarado, ela está dizendo o seguinte: essa é a razão pela qual nós existimos. E qual é o propósito do propósito? O propósito do propósito é orientar a organização, todas as estratégias da organização para uma determinada direção, ou seja, onde estão os investimentos, para onde nós vamos colocar os projetos-chave em andamento. O propósito, ele orienta toda a estratégia de uma organização. Quando a gente pensa na missão, a missão é o que fazemos, ou seja, é a explicação daquilo que fazemos para o mercado. Enquanto o propósito fala por que nós estamos fazendo isso, a missão diz o que fazemos é isso. Deixa claro para o mercado, para os colaboradores, para os fornecedores, aquilo que estamos ali para fazer. A importância da missão, então, é ajudar as pessoas a compreenderem qual é o negócio dessa organização, o que nem sempre é claro. Às vezes, como consultor, eu chego em uma organização onde tem um time de gestores ou da diretoria e pergunto: qual é o negócio dessa empresa? O que ela faz? E cada um dá uma resposta diferente. Quando você tem uma missão clara, todo mundo tem aquilo que está combinado, ou seja, é isso que nós fazemos, esse é o nosso negócio. Então, isso cria um discurso comum para todas as pessoas, o que é bastante importante. A visão aponta para onde queremos ir, ou seja, onde queremos chegar, ser a melhor, ser a maior, faturar tanto, ou seja, é um grande objetivo, um sonho um pouco mais distante, que vai requerer com que a gente tenha vários projetos, faça investimento, trabalhe bastante em alguns pontos para que a gente se torne aquilo. Então a visão é quando a gente lança no futuro um ideal onde nós queremos chegar. Quer seja aquilo que queremos ser como organização, ou um ponto que queremos chegar, como ser a mais relevante empresa no nosso segmento, ter o maior faturamento do nosso segmento, ser reconhecida como a melhor em alguma coisa. Veja, isso não é porque nós existimos, não é o que fazemos, mas é onde queremos chegar. Por isso, a visão estimula as pessoas, dando clareza para elas da direção que estamos percorrendo. Ela tem o seu papel quando, para os colaboradores da organização, é preciso deixar claro o seguinte: a gente está indo para onde? Para onde nós estamos indo como organização? E os valores? Os valores, eles dizem como a gente se comporta aqui. Como a gente se comporta para viver o nosso propósito, como a gente se comporta para fazer aquilo que estamos aqui para fazer, como a gente se comporta enquanto a gente caminha na direção para onde queremos chegar. Então, os valores, eles orientam o comportamento das pessoas. Enquanto o propósito orienta as estratégias da organização e estimula as pessoas com uma razão maior do porquê existimos, os valores dizem o seguinte: olha, mas a gente tem que se comportar dessa forma. Por exemplo, se a empresa tem um valor simplicidade, e aí ela vai explicar o que para ela significa ser simples. Pode ser a forma como conversamos com todas as pessoas, nos vestimos de uma forma aqui que seja informal, a gente usa uma linguagem de fácil entendimento. Então, o que é ser simples para a gente? Então, como que a gente deve se comportar para a gente ser simples nessa organização? Então, o propósito tem uma função, a missão tem uma função, a visão tem uma função, os valores também têm a sua função dentro da direção estratégica da organização. Mas, Gilberto, todos eles são importantes? Eles são importantes na medida que a organização vai se complexificando, dependendo da fase. Em eventos as pessoas geralmente falam: mas por que muitas empresas não estão mais usando nem a missão nem a visão? Porque provavelmente nessas organizações
Essas empresas já andaram nas fases existenciais, ou seja, elas já foram se complexificando. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo falando sobre as fases existenciais das organizações, onde eu apresento as 9 fases em que as empresas vão passando ao longo do tempo. Então, na medida que uma empresa vai passando de uma fase para outra, algumas coisas que eram importantes no passado vão deixando de ser. Então, assim como, por exemplo, você tem uma ideia, dependendo da fase que a organização está, ter metas não faz mais nenhum sentido, até porque a meta limita. Então, em uma fase, ter meta é essencial. Por exemplo, lá na fase 3, você colocar meta para as pessoas atingirem é essencial. Uma empresa que já está na fase 6, ter meta deixa de ser relevante. Você não precisa mais ter meta, porque você tem um nível de engajamento das pessoas quererem fazer sempre o melhor, que se você colocar uma meta, você pode limitar o processo. Depende da fase de complexidade que essa organização vive, a missão é necessária, a visão é necessária. Os valores são necessários, mas na medida que a empresa vai se complexificando, por vezes o propósito já orienta tudo. Às vezes só propósito e valores. Então é por isso que algumas empresas hoje em dia, principalmente as empresas que já estão mais estruturadas, naturalmente foi deixando de utilizar missão e visão, porque para os colaboradores esses elementos já estão mais do que claros. Você não tem a necessidade de dizer, olha, a gente existe no mundo para fazer isso, é isso que a gente faz e nós queremos chegar em tal lugar. Então, para essas empresas isso não é mais necessário. Mas em alguns outros lugares, em outras empresas que estão vivendo uma outra realidade, um outro contexto, se faz necessário cuidar desses elementos. O importante aqui é você entender bem para que serve cada um deles e verificar qual, na sua organização, no momento em que ela vive, é necessário cuidar. Então, às vezes, sim, você vai ter que trabalhar a missão e a visão da sua organização. Outras vezes, você pode trabalhar apenas propósito e valores na sua organização. E às vezes, você vai trabalhar propósito, missão, visão, valores. Lembre-se, tudo é necessário até que deixe de ser. No dia em que não fizer mais sentido, provavelmente outros elementos serão criados. Provavelmente veremos nas próximas décadas elementos como o propósito que há 20 anos ninguém falava, hoje sendo supervalorizado. Daqui a 20 anos teremos algum elemento novo que hoje não se fala, mas será necessário no tipo de organização com alto nível de complexidade que vai emergir naturalmente no futuro. Espero ter ajudado aqui na reflexão desses elementos, do que eles significam, para que eles servem, e te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.